Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos à nossa programação. O tema da nossa mensagem de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Nós estaremos meditando na nossa conhecida parábola do filho pródigo. Então, já pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura desse trecho, para que nós possamos fazer um breve comentário sobre esta parábola. Então, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11, a palavra nos diz da seguinte forma: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Amém, meus queridos? Até aí a nossa leitura, mas estaremos com certeza nos alongando nos demais versículos. Mas veja bem, essa parábola contada, trazida por Jesus, retrata aqui a sociedade da época, e também podemos com certeza trazer para os nossos dias, e nós encontramos a mesma situação, ou situação bem semelhante à desse jovem chamado na parábola de o filho pródigo. Filho pródigo, ou pródigo, quer dizer aquela pessoa, de certa forma, tão generosa que acaba esbanjando ou gastando tudo o que tem de forma até irresponsável. Então veja bem, a parábola nos conta que um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele resolveu aventurar na vida, aventurar uma outra realidade, ir para um outro país, ir para uma outra região. E quando nós paramos para pensar nessa parábola, nós vemos que são diversas as famílias que vivem parecidas com o enredo dessa parábola. É uma família ou um pai que tem seus 2 filhos trabalhando com ele. E quantos
Quantas vezes nós encontramos também na nossa realidade, no nosso convívio, famílias trabalhando juntas. O pai, a mãe, os filhos ali, tocando o comércio do pai ou o negócio que pertence à família. E nós podemos imaginar que a parábola do filho pródigo retrata basicamente essa situação. Mas o que a gente vê diferente é que em um determinado momento da vida, o jovem mais moço resolve dar uma guinada na sua vida, resolve aventurar na sua vida. E nós podemos até enfatizar que mudar de vida, tentar mudar de vida, dar uma guinada para outro caminho na vida não é de um todo errado. Mas de que forma muitas pessoas fazem isso? Sai de seus lares, sai do amparo dos seus familiares em busca de uma nova vida. E no caso desse jovem, ele saiu em busca de uma aventura. Ele saiu com muito dinheiro no bolso, com roupas boas, e durante o seu caminhar, a sua caminhada, ele fez diversos amigos, ele fez diversas amizades, porque nós sabemos que existe um relacionamento muito estreito entre riqueza e amizade, entre quem tem dinheiro e muitos amigos. E assim foi a vida, a trajetória desse jovem. E no decorrer ali da sua caminhada, ele participou de várias atividades, de várias situações em que ele precisava gastar dinheiro e acabou gastando tudo o que ele tinha, talvez com festas, talvez com as amizades, com os amigos, fez tudo o que ele podia, comprou talvez o que o dinheiro poderia comprar, mas a gente sabe de uma verdade: dinheiro não dura para sempre, principalmente na mão de gastadores. E foi isso que aconteceu. A parábola nos conta que o dinheiro desse jovem acabou. E a região ou o país onde ele estava vivendo passou a viver um grande momento de fome, de muita dificuldade. Então ele se viu numa situação sem dinheiro, sem amigos, sem nenhum amparo. E com certeza isso é um reflexo também da nossa sociedade hoje. Quando nós temos dinheiro, quando nós temos saúde, muitas das vezes nós temos bastantes amigos, mas quando se vai o dinheiro, se vai a saúde, aí a situação fica complicada. Então foi isso que aconteceu com aquele jovem. E ele chegou ao momento de não ter mais o que comer, não ter mais o que vestir, e ele se agregou a um senhor, e esse senhor lhe deu um trabalho a fazer. E esse trabalho não era muito digno para aquele tipo de jovem, que foi cuidar de porcos, apacentar porcos, trabalhar num chiqueiro. E a situação desse jovem era tão degradante que ele chegou
a um momento de desejar comer. Veja bem, ele desejava comer a comida que os porcos comiam. E cada vez mais se afundando na desgraça que ele trouxe para a sua própria vida, contribuída com a situação do país, contribuída com a situação daquele local onde ele vivia, que passou a conviver com muita miséria. Mas, enfim, a gente vê que esse moço, em um determinado momento, ele tomou uma atitude de muita coragem. A coragem do arrependimento. A coragem de perceber que tinha ido para um caminho totalmente errado. E essa talvez seja a parte mais difícil de muitas pessoas. Quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres, quantos moços e moças saíram do convívio da sua família e hoje não têm força para voltar. Aquele moço, o filho pródigo, ele chegou no momento de se lembrar da casa do seu pai. E ele dizia consigo mesmo: na casa do meu pai eu tinha fartura de alimentos. Na casa do meu pai eu tinha conforto. Na casa do meu pai eu tinha tudo o que eu precisava. Então a gente pode ver que no versículo 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. É muito difícil para qualquer pessoa chegar a um momento desse de arrependimento e de coragem de voltar para onde saiu e tentar reconstruir aquilo que deixou pela metade. Então, no versículo 18, diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E veja só, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Isso é arrependimento, confissão de pecados. E esse jovem só teve uma saída: voltar para a casa do pai. E meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quantas pessoas nós encontramos na nossa caminhada que fizeram a mesma coisa que esse jovem fez, tanto na questão social, realmente saíram de casa em busca de uma aventura e não deu certo essa aventura, e muitos estão maltrapilhos pelas ruas das grandes cidades, largados, jogados, pedindo muitas das vezes um pouco de alimento para sobreviver, chegando ao ponto de dormir na rua, virarem moradores de rua. E morar na rua, desamparados, só atrai coisas mais erradas ainda, como as drogas, os vícios, as péssimas amizades e muitas situações que levam as pessoas a não terem mais forças de recomeçar uma nova vida. Isso nós vivemos, nós convivemos com muitas realidades nesse modo, né? Então, aquele moço da parábola,
ele voltou para a casa do pai. E a parábola nos conta que aquele pai, ele de longe, ele avistou o seu filho voltando. Então, ele correu em direção ao seu filho e ali naquele encontro a gente vê o sentimento de um pai de, antes de qualquer coisa, oferecer o melhor para o seu filho. Então, o filho chega diante do pai e diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E nós podemos ver que no versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pega um anel e põe no dedo, e sandálias nos seus pés. Então, o pai não olhou para outro tipo de adversidade, o pai só pensou numa coisa: receber esse filho com muito amor. Então, meus queridos, esta parábola ela trata basicamente, fundamentalmente, do retorno das pessoas, dos pecadores, a Deus, que é o nosso Pai. Aquelas pessoas que deixaram a casa do Pai, deixaram o convívio do Pai, deixaram o conhecimento do Pai e abandonaram vivendo de maneira dissoluta, de maneira irresponsável. Mas, do mesmo modo que aquele jovem foi capaz de parar para refletir na sua situação e ter coragem de confessar o seu pecado, de voltar para a casa do Pai, assim, desta forma, nós convidamos você, que talvez tenha saído da casa do Pai, para que volte, porque o Pai está de braços abertos para lhe receber. E que você possa ter esse discernimento, esta reflexão da sua necessidade atual e o que você tinha no seio da sua família. E quando nós fazemos essa analogia, este amparo entre a parábola e a vida de muitas pessoas, a realidade de muitas pessoas, a gente vê que não é muito diferente na questão social e principalmente na questão espiritual. Todos necessitam voltar para a casa do Pai e o Pai está de braços abertos para receber todo aquele que volta. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós damos graças a Deus por você que chegou até o final da nossa mensagem. Esperamos poder contar com a sua audiência na nossa próxima programação e que você possa receber uma grande bênção de Deus. É o que nós desejamos para a sua vida. Tá bom, meus queridos? Então fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigado por acompanhar a nossa programação. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, compartilhar os nossos vídeos, e ative o sininho para receber a nossa programação em primeira mão. Fiquem na paz do Senhor Jesus.